Você acessou esse vídeo porque você quer sair do aluguel. Então eu quero dizer para você que eu estou trazendo uma informação nova e que essa informação vai ajudar você a conseguir o financiamento da casa própria de forma simples e rápida. Sou Daniel Dantas, sou corretor de imóveis, estou aqui para poder ajudar você. Morar de aluguel nem sempre é a melhor opção. Fazer o financiamento da maneira como você quer nem sempre é possível e é por isso que eu estou aqui. Quantas vezes você já tentou o financiamento ou nunca tentou? Muitas pessoas tentam financiamento e tentam de uma forma errada ou no lugar errado e acabam que se frustrando sem conseguir. Por que não conseguem? Porque é complicado mesmo quando você não tem a orientação correta. Por isso, uma das coisas que você precisa saber é aonde buscar essa informação. Com amigos, com colegas de trabalho ou com quem já buscou esse crédito. Mas eu quero dizer para você que a melhor maneira de você realmente conseguir o financiamento é com especialistas em crédito. Não existe outro caminho. Você entrou, pediu, prometeram e você não conseguiu. Você fez tudo o que te pediram e ainda assim você não conseguiu o financiamento. Imagine você, depois de longos dias, semanas, datas, e aí você não consegue o financiamento. É frustrante, na verdade? Por isso eu estou aqui para trazer para você uma história que eu vou te mostrar que por erros do passado eu também não consegui ajudar meus clientes. E por acerto desses mesmos erros eu consegui ajudar outras pessoas. Então, vamos primeiramente aos meus erros e por que eu não consegui. E talvez esses meus erros vão servir para que você acerte e não mais deixe de conseguir o financiamento da casa própria. Eu tinha uma cliente, essa cliente queria comprar de todo jeito. Ela queria o financiamento de toda forma. A empresária tinha um faturamento razoável, mas eu não fiz as perguntas certas. Até mesmo a declaração de imposto de renda, onde ela poderia ter conseguido, eu de alguma forma errei quando eu não fiz a pergunta de forma correta. Mas não foi só eu também não. Os meus gerentes, e principalmente um deles que trabalha diretamente ligado a mim, que inclusive esteve na empresa dela em 2 ocasiões diferentes, em lugares diferentes, falando não só com ela, com o marido, trazendo fotografia, trazendo informação, e ainda assim nós não conseguimos aprovar o crédito dessa senhora. Sabe por quê? Porque nós não fizemos a pergunta correta. Por exemplo, para você fazer o financiamento imobiliário, se você é microempresário, você precisa ter declaração de imposto de renda. Concorda comigo? Pois é. A declaração de imposto de renda ela precisa ser embasada com contratos de locação da sua empresa, ela precisa ter extratos bancários mostrando que você realmente fatura aquilo. Não quer dizer que você ganha, mas que passa pela tua conta aquele dinheiro. Até aí está tudo bem. Infelizmente, o erro maior foi em não levantar se ela tinha comprometimento de renda. É isso. Porque quando nós fizemos a declaração de imposto de renda dela, quando nós sugerimos que ela fizesse uma declaração, o meu gerente disse: olha, Daniel, pede para ela declarar 2.500 para o marido e 2.500 para ela, que vai dar 5.000 e a gente fecha com chave de ouro. Beleza? Tá tudo bem. Nós fizemos isso e a Caixa condicionou o crédito dela a uma entrada muito alta, de R$117 mil. E obviamente, sendo que nos leilões se compra apartamento do mesmo, que a gente vende aqui, compra ele até por R$100 mil, por 80, por 120 mil à vista. Então, se ela tivesse 117 mil para poder dar de entrada, ela compraria de um leilão. Então, se ela não estava em condições de comprar à vista, era porque ela queria recorrer ao crédito. E ela só não teve o crédito porque nós não conseguimos tirar dela se ela tinha algum tipo de financiamento em andamento. E ela tinha. Essa é a realidade. Ela tinha um financiamento que já tomava R$2.000 de comprometimento daquela renda que ela declarou que ela ganhava. Consequentemente,
a Caixa, para poder liberar, em função da sua idade, em função do comprometimento de renda, exigiu que ela tivesse R$ 117 mil na mão. E, obviamente, como ela não tinha, ela não comprou, eu não vendi. O erro foi dela? Não. O erro foi meu e do meu gerente, porque nós não fizemos a pergunta certa. Então, se você, de repente, está querendo fazer um financiamento, lembre-se, se você tem um financiamento em andamento, se você precisa fazer a declaração de imposto de renda, como no programa Minha Casa Minha Vida, para financiamento do imóvel, você não pode comprometer mais do que 30% da sua renda. É isso aí, a sua prestação não pode ser maior do que 30%. Consequentemente, se você tiver o comprometimento de renda, você não vai conseguir. Foi o caso dessa minha cliente. Mas agora chegou aqui na minha mente uma outra situação que vale a pena eu compartilhar com você. E sabe por que vale a pena compartilhar? Porque são erros que a gente comete. Recentemente um cliente viu um anúncio meu, se interessou demais pelo apartamento da BRZ em Varginha e quis comprar. Ele ficou agradecido, agradeceu a Deus porque realmente era uma realização. A família dele, família carente, família que tem um sacrifício muito grande para poder fazer a compra da casa própria. Ele trabalha como tratorista, enfim. E, de repente, ele estava dentro das condições ideais para comprar o apartamento. Ele viajou 2 ou 3 vezes, veio até o stand, conheceu todas as regras e estava disposto a comprar. E aonde eu errei de novo? Quando eu não perguntei quem decidia pela compra. Quando eu não entendi isso daí. E deixa que ele tem uma companheira, uma futura esposa, ele estava noivo, e ela e ele foram comigo até o decorado. Quando eles visitaram o decorado, acabou o meu cliente, acabou a gratidão, nem responder, ele não respondia mais. Claro, o decorado mostrou o quanto aquilo seria pequeno para eles e que mesmo eles sem ter um só centavo no bolso para poder comprar em outro lugar, eles preferiram continuar no aluguel ao invés de comprar um apartamento, embora menor do que aqueles que eles precisavam, do que qualquer outra coisa. Então, gente, é importante saber quem decide. E é importante você realmente entender o que o cliente precisa. E se você é um cliente que está com essa preocupação, antes de decidir pela compra, leva seu companheiro, leva a sua companheira, faça toda uma visita ao ambiente, analisa todos os prós e os contras, vê quais são os benefícios do empreendimento e aí sim você pode tomar essa decisão. Mas me veio à memória um outro fator que também me tirou um cliente da mão, certo? Qual foi esse cliente que eu perdi? Olha só quantos clientes ali na mesa de negociação a gente perde, por erro de não saber. Uns tempos atrás eu estava em São Paulo, morava na região de Santo Amaro, e eu tinha um prédio para vender. Eu falo prédio porque na verdade era 3 ou 4 andares, quadra de esporte, etc. 3.600 metros quadrados, o proprietário desse prédio, ele morava nos Estados Unidos, e ele falou, olha, vende esse prédio para mim. E nós achamos uma grana, achamos ali um valor, colocamos, ele concordou, fizemos, está tudo correto. E a pessoa interessada ia montar uma distribuidora de tintas. E o que aconteceu? Por que deu errado? Deu errado porque a esposa dele não foi consultada. No dia da compra, ele levou ela lá. Foi a única vez que ele levou ela até o local. Ela gostou, ela conversou. Só que quando ele tirou o cheque, ainda era a época de se fazer o cheque, quando ele tirou o cheque, para fazer o cheque ali, calção, para dizer que ia comprar, e a garantia de compra, ela disse para ele com essas palavras, quer dizer que você me trouxe aqui para dizer que está comprando o prédio e que vai comprar. Você não perguntou a minha opinião, o que eu achava, você não quis saber nada, então compra para você ver. Então aquilo foi um ultimato para ele. Então, gente, quem decide é o casal. Quem toma a decisão é o casal, marido e mulher. Se você vai comprar um imóvel, seja ele um terreno, seja ela uma casa, seja um apartamento, enfim, seja o que for, veja o casal, leva marido e mulher
vocês precisam tomar a decisão juntos, porque às vezes os dois até tomariam a favor, ou não, mas vamos ouvir a opinião, né? Um outro erro que eu tive aqui, sabe? E isso é importante que eu venha te dizer. Um casal trabalhava home office, morava no Rio de Janeiro, a empresa era lá do Triângulo Mineiro, ela era moradora de Varginha, ele morador lá do Rio de Janeiro, mas decidiram comprarem um apartamento da BRZ em Varginha. Vieram até o estande, visitaram, gostaram, amaram. Casal super bacana, um casal muito bacana mesmo. Só que tinha um detalhe, ele queria usar o FGTS e por falta do meu conhecimento e do conhecimento da minha gerência, nós não atentamos para essa responsabilidade. O que que era? Se ele quer usar o FGTS é porque ele não tinha outra fonte de dinheiro para poder dar a entrada, muito embora a BRZ oferece o financiamento da entrada, mas naquela ocasião a empresa tinha uma regra um pouco diferenciada do que tem agora no momento, e isso condicionou a aprovação do crédito dele, que já estava aprovado pela Caixa, mas para o financiamento com a BRZ, há um parcelamento da entrada de mensais que ele não queria arcar, porque o salário dele era em torno de 7, 8 mil, e só com a BRZ ele iria pagar 17 parcelas de R$ 1.960, mais ou menos isso daí. E aí, claro que ele declinou dessa proposta. E aonde foi que eu errei? Olha só como é que são as coisas. A declaração de imposto de renda poderia ter sido feita. Inclusive, poderia fazer a nova declaração de imposto de renda dele com o endereço de Varginha, porque a mãe da esposa dele morava em Varginha. Mas tanto o meu gerente quanto eu não fizemos a pergunta certa. Então, o que eu quero te dizer para você que está procurando um imóvel, para você que quer comprar um imóvel? Não desista diante da primeira negativa, do primeiro obstáculo. Não é porque está ali o gerente da empresa e não é porque está ali um corretor que se acha capaz, né, uma pessoa com todas as habilidades, que ele tem a razão e que ele está certo. Procure novas fontes de informações. Procure até mesmo o correspondente que acha aqui de outro escritório. De repente, você vai se surpreender daquilo que pode ser feito. Se eu não tivesse errado, eu como corretor, e o meu gerente não tivesse errado como meu orientador, eu não tenho dúvida que essa seria mais uma venda e a felicidade do meu cliente. E aí eu estou mostrando para você diversas variedades que você precisa entender. Então, sair do aluguel, comprar uma casa, passar pelo financiamento, requer uma série de variáveis que nem sempre as pessoas que vão te atender, como eu fui atender os meus clientes, estava preparado para aquela ocasião. Então, preste bastante atenção que tudo isso pode sim ser feito. E aí eu vou te dizer uma coisa. Muita gente acha que é difícil comprar um imóvel financiado. Não, não é difícil. Existem as regras e as regras estão aí para serem cumpridas, mas por isso que você precisa conhecê-las. E quando você conhece as regras, conhece os seus critérios, eu não tenho dúvida que você só precisa preparar, não é? Por exemplo, eu vou te dar uma dica importante. Quando você vai comprar uma casa financiada, você precisa saber o quê? O que o banco exige para financiar a tua casa. Como funciona o financiamento? Porque existe uma jornada, existe todo um processo para o financiamento. E como esse processo é? Como é essa jornada? E de posse desse conhecimento, aí sim você vai poder tomar uma decisão que é o financiamento. Existem outras coisas que é muito importante para você, mas nada é tão importante quanto o seu nome limpo. Então, ter o nome limpo é fundamental, claro, para dar início a qualquer negociação, quer seja da compra de um imóvel, como poderia ser de uma casa, de um carro, melhor dizendo, ou até mesmo de eletroeletrônico, eletrodoméstico, se for financiado. Então, o nome limpo é importante. E claro, a gente sempre fala aqui no Bacen, que é o Banco Central e aquela coisa toda, então a gente precisa também estar de acordo com essas regras. Financiamento é a longo prazo. E financiamento a longo prazo precisa ser muito bem, vamos dizer assim, entendido, né?
O programa Minha Casa Minha Vida, ele atende pessoas até 60, 70 anos de idade. E precisa ter dinheiro para poder cobrir a entrada. E você também precisa ter renda para pagamento. Então, qual é o primeiro passo antes de qualquer outra coisa que você precisa fazer? É conhecer os critérios do programa Minha Casa Minha Vida. Eu estou aqui partindo do pressuposto que seu nome já esteja limpo, que você já fez um levantamento que não tem nenhum impeditivo, não tem nenhuma restrição para o financiamento. Se não tem, qual é o próximo passo agora? Fazer o levantamento para saber qual é o valor do imóvel que você consegue financiar pelo programa Minha Casa Minha Vida. Ou, se você não está dentro das regras do programa Minha Casa Minha Vida, quais são os outros critérios que você pode fazer. Então, tudo isso é importante para que você tenha êxito e consiga o seu financiamento. Eu estou aqui dizendo para você que existe uma série de regras que talvez no primeiro momento você ache elas complicadas, mas pagar aluguel para a vida inteira me parece ser mais complicado ainda. Então é importante que você se intere das regras. E como se inteirar das regras? É assim com o correspondente Caixa Aqui, é no site da Caixa, principalmente se o programa for Minha Casa Minha Vida, é conhecer, é ler ali nas entrelinhas. Você vai saber qual é a sua classificação mediante o programa Minha Casa Minha Vida, até que valor ele vai poder financiar o teu imóvel, e esse valor é baseado na sua renda, na sua cidade. Depois terão os outros critérios que vai determinar, por exemplo, qual é a sua entrada em função do que? Da sua idade, né? da tua renda, da tua idade, dos seus dependentes, e aí tem mais o subsídio. Você quer conhecer mais e quer sair de fato do aluguel, seja para comprar um apartamento, seja para comprar uma casa, seja para financiar um terreno e a construção, 3599-838-8556. BRZ Empreendimentos Imobiliários e tantas outras incorporadoras que nós trabalhamos com todas elas. O que nós queremos é ajudar você a sair do aluguel. E para isso nós precisamos saber qual é a sua condição atualmente e em que passo, em que pé você está frente ao programa Minha Casa Minha Vida. E nós sabendo disso, nós vamos conseguir te ajudar. Não esqueça, deixa seu like, comente, compartilhe. Quem sabe você me ajuda também a mostrar isso para mais pessoas. E com os erros que eu já cometi, eu tenho certeza que eu não vou cometê-los com você. Isso vai servir de alerta para os meus colegas de trabalho também não cometerem esse erro. Um abraço para você e até o próximo vídeo, se Deus quiser.